Começamos agora o terceiro bloco do debate entre os candidatos à presidência da OAB Ceará. Será mais uma rodada com perguntas de temas livres de candidato para candidato. Eu gostaria só de lembrar que o outro candidato, o terceiro candidato também que disputa a presidência da OAB, o senhor Francisco José Colares Filho, ele vai participar de uma entrevista amanhã no Jornal Diário da Manhã. Bom, agora o terceiro bloco, quem começa perguntando é o senhor Erinaldo Dantas, porque o bloco anterior, quem começou foi o senhor Valdetário, só tem 30 segundos para fazer sua pergunta. Candidato Valdetário, o bom desempenho econômico do Brasil ao longo dos últimos anos despertou o interesse do nosso país por grandes escritórios internacionais, que têm feito uma verdadeira invasão e promovendo uma concorrência aos escritórios locais. Eu pergunto, o que a OAB vem fazendo para preservar os escritórios locais e qual é a sua proposta, quais são seus compromissos para essa situação? Muito obrigada. O senhor tem 2 minutos para a resposta. Caro colega advogado que nos assiste nesse momento, interessado em conhecer as nossas propostas, o nosso plano de gestão para os próximos 3 anos. A nossa preocupação é o fortalecimento da advocacia. Temos trabalhado muito por esse fortalecimento. Quando o candidato se refere aos grandes escritórios, é lamentável ver que boa parte deles tem o acompanhado. E isso impacta no piso salarial que nós aprovaremos na Assembleia, isso impacta no piso salarial que nós chamamos de mínimo ético, que aprovaremos no Conselho Federal. Mas preocupado com a jovem advocacia, nós criamos o curso preparatório para o exercício da advocacia, nós criamos a maior estrutura do Norte e Nordeste em ensino telepresencial. Antes, só as grandes redes de ensino privado podiam ter o que a advocacia tem no estado do Ceará. Nesse momento, enquanto estamos aqui debatendo, há advogados e advogadas em Aracati, Sobral, Juazeiro do Norte, em todo o estado do Ceará, assistindo cursos gratuitos telepresenciais pela FESAC e presenciais, nesse momento, sendo realizados. Terminou a aula do telepresencial, nós gravamos tudo, enviamos para o site da OAB, para que através da TV Web a gente possa permitir ao advogado essa capacitação. O enfrentamento, candidato, do advogado deve ser pela capacitação, por isso investimos tanto em capacitação. E preocupado com a invasão de escritórios alienígenas no nosso estado, nós estamos capacitando os nossos advogados e incentivando. Como disse, o portal da OAB, só com a ferramenta Oportunidades. E antes a OAB recebia indicações para trabalhar em lugar tal e tal. E nós, temendo isso, preocupado com a jovem advocacia, com o advogado militante, criamos o Oportunidades, encontrando quem oferece o trabalho para quem oferece a vaga, de modo a permitir mais de 1.500 oportunidades de trabalho, reduzindo as taxas para a normatização do escritório e fazendo o crescimento real da advocacia. Muito obrigada. Agora o senhor tem 1 minuto para a réplica. Candidato Valdetário, não vai ser apenas com capacitação do jovem advogado, do advogado do interior, que nós vamos evitar ou elidir essa invasão dos grandes escritórios. O que tem acontecido com a advocacia mundial é uma invasão pautada na menor-valia, pautada em remuneração mais baixa aos colegas. E o processo virtual é uma grande ameaça, porque imagine que se as audiências começarem a ser virtuais via webcam, um grande escritório de São Paulo pode pagar um salário mínimo para vários advogados, passarem um dia inteiro fazendo audiência lá em São Paulo, audiência aqui ocorrendo no estado do Ceará, tirando renda, tirando trabalho, tirando oportunidade para os advogados cearenses. É preciso que a OAB regulamente essa situação, evitando que esse tipo de situação aconteça. Parecido com o que aconteceram com os call centers que foram transferidos dos Estados Unidos para a Índia. É necessário que a OAB ela tenha consciência, profundidade das discussões e coragem para enfrentar os grandes escritórios. Muito obrigada. Agora o senhor tem 1 minuto para a tréplica, por favor. Candidato, eu volto àquela pergunta anterior que o senhor não respondeu. O senhor fala em grandes escritórios, em grandes corporações, eu fico até assustado. Porque o senhor me crucificou na eleição passada, alegando que eu representaria isso. Eu que sou um advogado médio, que tenho o meu escritório, que ralo a fivela do cinto no balcão. O senhor não respondeu a pergunta, talvez mascarando agora a invasão de escritórios alienígenas no nosso território e desqualificando a capacitação. Veja só, quando nós criamos o curso preparatório para o exercício da advocacia, o Centro de Apoio e Defesa ao Advogado, quando nós permitimos que o advogado e a advogada possam assistir aula em todo o território, nas subseccionais, nas 12 subseccionais, na Serra da Ibiapaba, em Juazeiro, no Crato,
nós estamos capacitando e libertando o advogado. Quando nós lutamos por um judiciário célere e capacitamos para o processo de virtualização, nós assim também procedemos, fazendo a inclusão digital, candidato, permitindo que o advogado possa semear nessa nova era uma advocacia cada vez melhor para si e para os seus. Muito obrigada. Agora o senhor tem 30 segundos para formular uma pergunta. Candidato, ouvindo aqui as suas indagações e as meias respostas, porque a todo tempo a gente tem que lembrar, às vezes, uma falta de verdade aqui e ali, apoios que não existem. Eu olhando o programa de gestão do senhor, o senhor fala em muita coisa que nós já realizamos. Falta originalidade, falta ideias, fala em curso preparatório quando nós já temos, uma cartilha para o curso, nós já temos o curso em andamento. Fala em ensino telepresencial, nós já estamos em andamento. Fala em ensino gratuito, nós já temos inclusive no site. Então, o que é que falta? Conhecimento da advocacia ou novas propostas? O senhor tem 2 minutos para sua resposta, por favor. Eu acho que falta melhor conhecimento da sua parte, das nossas propostas, dos nossos compromissos, que aliás foram todos registrados em cartório. Eu acho que você poderia conhecer um pouco melhor das propostas do seu adversário, ao invés de estar fazendo insinuações ou está achando que nós defendemos e propomos aquilo que já existe. Eu penso, Valdetário, eu penso, candidato, que advogado que está em casa, ele está cansado de tantas agressões da sua parte, tantas insinuações. Eu acho que o que ele quer ver aqui são compromissos, propostas, visões do OAB e ver aquele que está mais preparado para os próximos 3 anos. O que eu posso dizer para você é que os últimos 3 anos foram muito difíceis para a advocacia. Nós não podemos permitir que os próximos 3 sejam iguais. Nós temos que renovar, nós temos que mudar, nós temos que avançar. E tenha a certeza que nós, quando falamos dos cursos, falamos que toda semana haverá um curso presencial. Não é telepresencial, é com professor, diferente na FESAC, e esse curso será gratuito. Não é um curso que acontece uma vez por mês de capacitação ou de estímulo ao exercício da advocacia. É um curso mesmo com conteúdo de direito tributário, direito eleitoral, direito ambiental, enfim, toda semana é um curso diferente. Quando falamos que ele será gravado, é porque com aquele professor que deu aula aqui, nós vamos gravar essa aula e o advogado vai ter o conforto de assistir em qualquer momento, em qualquer horário. Quando nós falamos de cartilha do advogado, é porque nós vamos fazer uma cartilha bem melhor, uma cartilha de verdade, não uma mera cooptação de leis, uma mera junção de leis e encaminhada para a casa do advogado. Tenha a certeza, advogado cearense, que o grande marco da próxima gestão vai ser uma gestão voltada para você, uma gestão que tem o advogado como prioridade, uma gestão que tente viabilizar o nosso exercício profissional nesse estado. Ok, muito obrigada. Eu só quero lembrar para que os candidatos eles não fiquem falando enquanto o outro está respondendo, para não atrapalhar, para a gente manter a ordem do debate até agora que está sendo mantida. Senhor Valdetário, agora o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Veja só, quando se fala em ensino à distância, nós temos 12 antenas parabólicas espalhadas pelo estado, em todas as subseccionais, permitindo aos advogados e advogadas acompanharem o que há de mais moderno em tecnologia do ensino. E quando o candidato fala em avançar, gostei muito, candidato, porque nós pretendemos avançar mesmo. Nós temos mais de 500 cursos gratuitos, gravados, levados para a internet, no nosso site, disponibilizados à classe. Nós temos só o único curso do Fred Didier, que já tem mais de 3.000 visualizações. É um curso de quase 2 horas, permitindo ao advogado que está lá no interior do estado, o advogado que está aqui na capital, que está estudando para concurso, porque o advogado concurseiro também é advogado. A gente tem que ter essa consciência. Quando nós falamos em criar sala de estudo, em diminuir a anuidade, mas diminuir com responsabilidade. Depois de virtualizar toda a OAB e economizar 90 mil com papel, mês, nós podemos, aí sim, chegar e oferecer para a classe propostas como estas que oferecemos. O tempo do senhor está encerrado, concretas. Por favor, muito obrigada. Agora o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Você, advogada, você, advogado, eu tenho certeza que você prefere um curso presencial. Eu sou professor universitário e eu penso que a melhor coisa é você ter um professor em sala de aula que olhe no seu olho, que identifique se você entendeu ou não entendeu aquela afirmação, que responda uma pergunta de forma mais fácil. Eu acredito que isso melhora a didática. Mandar para o interior um curso telepresencial, na minha opinião, é desrespeitar o advogado do interior do estado, que merece, sim, curso presencial, curso com professor, curso em que o advogado do interior sinta-se valorizado.
Por que só investir aqui em Fortaleza? Você, advogado do interior, paga a mesma anuidade que nós pagamos aqui em Fortaleza e recebe o que em troca? Eu penso que devemos inverter e colocar o advogado do início de carreira, o advogado do interior, umas verdadeiras prioridades de uma administração. Faço, inclusive, referência, já que o candidato falou do advogado concurseiro, de que nós vamos reduzir em 50% a sua anuidade se você tiver até 10 processos por ano. Muito obrigada pela sua resposta. Agora o senhor tem 30 segundos para fazer uma pergunta. Candidato Valdetário, a Justiça do Trabalho foi praticamente esquecida por você ao longo desses últimos 3 anos. A Associação dos Advogados Trabalhista, inclusive, perdeu a sua sala no Fórum Altran Nunes. Os alvarás hoje são objeto de grande dificuldade por parte daqueles que militam na Justiça do Trabalho. As salas de advogados, tanto no prédio novo como no prédio antigo, em situação de miséria. Eu pergunto, por quê? Por que você não fez isso com o advogado trabalhista? Agora o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. É o total desconhecimento do que vem acontecendo com a advocacia. Caro candidato, a Justiça do Trabalho nunca foi tão priorizada por uma gestão como na nossa. Nós lutamos pela implantação de novas varas do trabalho. Nós não ficamos aqui mandando ofício para Brasília, como era comum da gestão anterior. Nós fomos buscar recursos, nos juntamos à Associação Cearense dos Magistrados, à Associação dos Advogados Trabalhistas e buscamos que novas varas fossem implantadas aqui. Isso é importante para a advocacia, inclusive do interior do estado, que o senhor despreza, que o advogado não deve ter curso telepresencial. Nós fazemos, em média, 2 cursos telepresenciais no interior por cada subseccional e cursos telepresenciais o tempo todo. Mas nós lutamos por uma advocacia trabalhista forte, querendo que as varas sejam implantadas e modernizando o equipamento. Quando surgiu essa parafernália de processos que o advogado e a advogada que nos assiste lamenta, nós representamos no CNJ. É o EDOC, o EPROS, o ESAGE, é o CRETA, são 7 sistemas em andamento. Nós lutamos pela inclusão digital. Reduzimos, quando eu assumi a OAB, uma assinatura digital era R$500. Nós reduzimos para 115 e entregamos gratuitamente a leitura. Fruto de quê? Do embate com o Ministério da Justiça, que a advocacia acompanhou pelo site da OAB. Do embate com os organismos que fazem a certificação, como a CertSign. Isso é permitir a inclusão. E todas as salas, pode ter certeza. Inclusive, instalamos há poucos dias um sistema de TV em todo o Fórum Trabalhista que permite que o advogado enxergue a audiência aonde quer que ele esteja, para facilitar o dia a dia do advogado, e na segunda-feira vai começar a funcionar. Os equipamentos da Justiça do Trabalho são todos novos e modernos e com leitora digital em cada um deles. São 86 salas inauguradas no estado, boa parte dentro das salas da Justiça do Trabalho. Isso é importante que o advogado saiba, para não cair numa quimera de prometer o que nunca vai cumprir, porque já fez, esteve lá e não fez. Acabou, muito obrigada. Agora o senhor tem 1 minuto para a réplica. Candidato Valdetário, as advogadas e os advogados trabalhistas que estão me assistindo sabem que, infelizmente, sua gestão foi extremamente decepcionante, para ser eufemístico. Você, inclusive, apoiou a transferência da primeira vara do trabalho para uma universidade, o que iria complicar de sobremaneira a atividade do exercício da advocacia trabalhista, não concentrada apenas em um único prédio. Nós vamos finalmente criar o estacionamento do advogado. Nós vamos colocar uma grande sala com pelo menos 30 computadores e ao lado uma sala para capacitação, porque esses cursos gratuitos que nós vamos oferecer pela FESAC, os cursos da área trabalhista vão ser oferecidos ali no próprio fórum, onde o advogado milita, o advogado tem o seu escritório próximo e, principalmente, o advogado início de carreira vai receber capacitação da prática trabalhista para que possa ser ainda mais capacitado a prestar o serviço. Muito obrigada. Agora o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Candidato, eu lamento que o telespectador, o colega advogado, a advogada que nos assiste, que me conhece, que conhece nossa diretoria, nosso conselho seccional, que conhece o professor Júlio Ponte, o Ricardo Bacelar, o Cristiano Alencar, que conhece as pessoas que trabalham, que buscam uma OAB melhor, tenham que receber do senhor um desagrado, um desagravo e uma inverdade sem precedente.
Nós lutamos, sim, pela manutenção da primeira vara no centro da cidade. Isso está documentado na audiência que fizemos no Ministério do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho e na própria Justiça do Trabalho. Nós oficiamos, recebemos a Associação dos Advogados Trabalhistas e lutamos para que a vara permanecesse onde ela está. Faltar com a verdade perante a advocacia num programa de TV ao vivo é lamentável. O senhor desconhece que nós estivemos presentes e fomos o primeiro a levantar a bandeira pela manutenção da vara. O tempo está encerrado. Agora o senhor tem 30 segundos para formular uma pergunta, por favor. Candidato, na nossa gestão, nós inauguramos mais de 86 salas de apoio para a advocacia, sendo a maior delas dentro do Fórum Clóvis Bevilacqua. Nós criamos uma subseccional na Serra da Ibiapaba de forma legal, criamos uma no Sertão dos Inhamuns e uma para a região metropolitana. Nós avançamos com a FESAC para o interior, a CAAS está em todas as subseccionais. Eu ouvi falar que o senhor pretende defender a autonomia das subseccionais. Como o senhor pretende falar em autonomia se as subseccionais funcionavam dentro da sala dos fóruns, dos locais onde eram sediadas? Agora o senhor tem 2 minutos para a sua resposta, senhor Rinaldo, por favor. O que eu acho engraçado é que o candidato Valdetário, ele fala da gestão passada como se ele não tivesse feito parte dela. No primeiro mandato do presidente Hélio Leitão, ele foi o secretário-geral. No segundo mandato, ele foi o presidente da Caixa de Assistência. Inclusive, foi seu braço direito durante os 6 anos de gestão. No momento que você critica a gestão passada, você não está criticando a mim, não, que foi apenas conselheiro e tesoureiro. Você critica o seu trabalho. Se você acha que a gestão passada só mandou ofício, você tem uma parcela significativa, já que você foi o secretário-geral e o presidente da Caixa no segundo mandato. E sobre o interior, a gestão passada conseguiu inaugurar 2 sedes próprias. A sede de Juazeiro, maior subseção do estado do Ceará, e a sede de Limoeiro. Recursos que nós conseguimos com a minha administração à frente da tesouraria. E nós, ao longo da nossa gestão, nós iremos montar a subseção de Brejo Santo, que vai pegar todo o Cariri Oriental, como também vamos montar a subseção de Canidé. E quando eu falo de autonomia financeira, candidato Valdetário, eu falo de respeito ao advogado do interior do estado. Eu falo daquela anuidade que ele paga seja revertida integralmente para aquela subseção. Eu falo em ajudar aquele advogado do interior, aquela advogada do interior que sofre com a ausência de juízes nas comarcas, aquele advogado que sofre com a violação constante de suas prerrogativas e uma ausência de uma OAB que esteja presente para lutar e defender o advogado. Quando eu falo que vamos garantir a autonomia financeira, eu falo que vamos garantir que o advogado do interior do estado terá respeito por parte dessa gestão. Uma coisa que eu já repeti, que eu já falei no debate, eu volto a repetir. Você, advogada, você é advogado do interior do estado, você paga a mesma anuidade que Fortaleza e recebe o que em troca. Tenha certeza, na nossa gestão, nós vamos implementar o serviço da Caixa de Assistência aí no interior. Nós vamos montar a FESAC no interior para que a FESAC organize os cursos gratuitos. E você verá que você será a prioridade da nossa administração. Ok, muito obrigada. Agora o senhor tem 1 minuto para a réplica. Candidato, eu lamento que a pergunta não seja respondida. Estou falando que nós inauguramos 86 salas de apoio aos advogados, uma subseccional em Aracati, uma em Quixadá, outra em Crateús, e estamos concluindo a sede do Sertão dos Inhamuns, tendo uma sede provisória na Serra da Ibiapaba e uma sede provisória na região metropolitana. O senhor vem me dizer que em 6 anos, eu não entendi agora, o senhor disse que era contra a reeleição e agora falou no mandato de 6 anos em que o senhor fez parte, então o senhor é a favor da reeleição, porque falou no mandato de 6 anos. O advogado do interior, ele nunca se sentiu tão acolhido como agora, porque ele é respeitado. Quando eu falo de 86 salas inauguradas, é que nós fomos 86 vezes ao interior do estado. Nós fizemos mais de 30 audiências públicas no interior, pugnando por juízes, por promotores, por defensores, por servidores do judiciário, indo ao interior, não só no período de eleição, atrás de oferecer algo impossível, não. Nós estamos presentes no dia a dia da advocacia interiorana e o advogado bem sabe disso. Muito obrigada. Agora o senhor tem 1 minuto para a tréplica. No nosso plano de gestão, nosso compromisso firmado em cartório, nós firmamos que nós vamos montar em todas as comarcas salas de advogado. Mas não do jeito que são montadas hoje. Muitas vezes com uma mesa velha, com um computador velho. Algumas salas completamente sem impressora. A sala de Aquiraz aqui do lado nem internet tem. Várias salas
a impressora está sem tinta, nós vamos fazer exatamente o oposto. Nós vamos ter um padrão arquitetônico para todas as salas. Todas as salas vão ter computadores modernos, vão ter scanner, vão ter impressora laser e, imprescindível, internet sem fio para ajudar aquele advogado do interior, para ajudar aquele advogado em viagem, em trânsito, que ele possa acessar a internet e possa trabalhar. Todas as salas serão montadas e o dinheiro é muito simples. Vamos parar de gastar em publicidade e investir em serviço para vocês. Ok, muito obrigada. Então nós encerramos aqui o terceiro bloco do debate com os candidatos à presidência da OAB Ceará. Lembrando que com a presença de Erinaldo Dantas e Valdetário Monteiro. Lembrando que o terceiro candidato, o senhor Francisco José Colares Filho, será entrevistado amanhã no jornal Diário da Manhã. A gente vai a um breve intervalo e volta daqui a pouco para o bloco das considerações finais. Até já.